Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, um programa de autoestima, de autoconhecimento, para a gente elevar a nossa autoestima nesse sábado delicioso, dia 26 de agosto, aqui na Rádio Itapuí. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, na verdade, sobre a amamentação no mês especial, que é esse mês de agosto também, que é o mês da amamentação. Então, hoje nós vamos conversar com uma especialista nesse assunto. Então, vai lá, convida as amigas, as vizinhas, as primas, as filhas para vir assistir, para escutar o nosso programa Salto Alto aqui na Rádio Itapuí 100.3. Antes de eu chamar a nossa convidada especial, eu quero fazer a leitura do nosso dia, né? Do meu livro, Livro da Consciência. Quem está no YouTube vai poder ver a capa do livro, quem está só nos escutando vai se deliciar com essa mensagem do dia 26 de agosto. E sempre quando eu leio essa mensagem, depois, na sequência, eu vou perguntar para a nossa convidada o que ela achou dessa mensagem. Geralmente a mensagem acaba tendo um contexto com o que a gente vai conversar no dia. Então, depois a gente vai conversar sobre essa mensagem também. Então, dia 26 de agosto. A sabedoria vem com a humildade. Vivemos na ilusão de que o conhecimento mais importante e valioso é o complicado. No entanto, a sabedoria está nas coisas simples. Existem pessoas que se apegam ao status do saber e se tornam arrogantes, donas da verdade. Pior, abandonam a humildade de aprender coisas novas e como se fossem boas demais para aprender algo novo. O orgulho é o princípio da mediocridade. Pessoas orgulhosas tapam os olhos e ouvidos para novos aprendizados e se tornam superficiais. A humildade é o ponto de partida da sabedoria. Quem tem consciência de que não sabe tudo está sempre aberto para aprimorar o seu conhecimento. Olha só, que mensagem linda! Então, realmente, eu acho que hoje é o dia da gente aprender algo novo. E algo que daqui a um pouco, de repente, nem vai ser tão complicado, porque essa nossa mensagem nos relata que às vezes as coisas simples, né? A gente tem humildade de aprender. Então, eu acho que vai ter a ver com a nossa conversa aqui. Então, eu quero apresentar a nossa convidada super especial, Joana Moraes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Salto Alto. Ela é fonoaudióloga, especialista em amamentação. Agora eu vou passar a palavra para ela dar bom dia e a gente já começar o nosso bate-papo aqui. E a Joana foi minha colega de Santa Terezinha, ela é natural de São Antônio. Ela vai se apresentar e vai contar um pouco aí da trajetória dos patrulhenses que nos escutam aqui na rádio. Então, Joana, a palavra está contigo. Seja muito bem-vinda ao Salto Alto. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes da Rádio Itapuí. Prazer estar aqui conversando nesse programa novo, cheio de ideias novas e de novos conhecimentos sendo passados para os ouvintes de Santo Antônio da Patrulha e de toda a região que com certeza escuta a Rádio Itapuí, né, Dani? Eu Isso. fico muito orgulhosa de estar podendo compartilhar o conhecimento aí contigo, que foi minha colega na escola, como tu falou, né? A gente estudou juntas no Santa Terezinha. E agora, depois de muitos anos nos encontrando aqui, então, para disseminar informação, atualização sobre esse tema tão feminino ainda, né? Que é a amamentação. Eu sou, E então, fonoaudióloga, sou consultora de amamentação, desde a minha formatura em 2010 na faculdade, me formei na UBRA em Canoas, então eu ia de Santo Antônio para Canoas estudar todos os dias aí com a Turismo Barcelos. Uhum. E depois de formada, eu vim morar aqui na cidade de Lajeado. E a partir disso, eu comecei a trabalhar no hospital do município vizinho, que é Estrela. Uhum. E nesse município, nesse hospital, tem uma UTI neonatal, onde eu atendo os bebezinhos. Ainda tô lá até hoje, então fazem Olha mais de só. 10 anos que eu atuo nessa área com os bebês. E essa tua mensagem que tu leu, assim, tem tudo a ver com a minha trajetória, porque foi uma trajetória também de desconstrução do conhecimento da faculdade, me atualizando diariamente aí
toda vez que tem um curso novo de amamentação, eu quero estar atualizada para poder estar auxiliando cada vez mais as famílias que me buscam, tanto lá dentro do hospital, quanto externo também, porque eu realizo esses atendimentos em domicílio, realizo aqui no meu consultório. Ano passado eu estava com a ideia de abrir o consultório de amamentação, fiquei um pouco receosa. Então temos já há um ano aí o primeiro consultório de amamentação do Vale do Taquari, aqui na cidade Olha de Lajeado. só, meus parabéns. E se a gente escuta a tua história, a gente, primeiro assim, aqui, eu achava que fonoaudióloga nem trabalhasse com esse lado de amamentação dentro de hospital. Então é algo novo para mim nesse sentido. Claro que a pandemia aflorou vários conhecimentos que a gente não tinha, assim, né? Então hoje as redes sociais, a gente sabe que tudo facilita, né? Hoje eu vejo a minha irmã, eu quando estava grávida, a gente pegava só aquelas instruções do médico, assim, faz isso, faz aquilo. E hoje a minha irmã, a gente está com uma gravidinha em casa. Então, assim, quem Ah, que legal. dos ouvintes que está escutando, aí, se tem alguma grávida, tu manda a grávida vir aqui escutar o programa ou assistir aqui no YouTube, porque hoje vai ter dicas valiosas. E hoje eu percebo, assim, que a minha irmã, ela está sempre procurando na internet, está sempre isso. Então, assim, é outra mentalidade. Por quê? Porque já se prepara para aquele momento, quando ganhar o bebê, para ser tudo mais fluido, porque às vezes a gente passa uns trabalhos, né? Então, Joana, muito bom. E agora eu quero saber o que que tu vai nos ensinar hoje. Dani, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que bom que a tua irmã está buscando informação em outras Sim. fontes, né? Isso é muito importante. E mesmo eu estava agora publicando, antes da gente conversar, um vídeo na minha rede social sobre isso, né? Buscar informação ainda na gestação, se a mulher deseja amamentar. Porque depois que o bebê chegou, tu não tem mais tempo para conseguir Uhum. ler ou se informar. E aí o perrengue também chega junto, o peito Sim. racha, o peito em pedra, que tem muito leite. E nesse período aí, a mulher muitas vezes desiste de amamentar porque não sabe qual o caminho correto, né? Para estar Uhum. conseguindo conduzir ali aquela situação inesperada que chegou. Então, quando a mulher tem esse preparo já na gestação, ela já sabe que nos primeiros dias ela não vai ter leite, que o nome do leite dela é colostro, que esse Uhum. colostro vem em gotas, que o peito não fica duro e não fica cheio, que ele vai encher lá pelo terceiro, quarto dia de vida do bebê, que vai acontecer a descida do leite, que o peito em pedra, que ela não pode mais fazer como antigamente se fazia, ir para baixo do chuveiro, colocar água quente no peito, que ela só deve massagear e tentar remover um pouco desse leite ali, né? Então, esse tipo de informação que a mulher deve estar buscando na gestação, para que Uhum. quando chega a hora ela saber usar o conhecimento que ela adquiriu e não nada ser tão surpresa para ela, né? Sim, e essa informação, porque quando tu me diz, a gente tem que buscar informação, mas a informação, às vezes a gente tem excesso de informação. E na verdade, às vezes a gente tem informação que vai para a direita, vai para a esquerda. Então, assim, tem várias linhas. O que que tu nos sugere para os nossos ouvintes? Qual base? Aonde a gente vai no YouTube? Aonde? Aonde a gente pega e como é que a gente vai confiar realmente que aquele conhecimento é o conhecimento correto? O SUS disponibiliza, Dani, depois eu posso até te mandar a cartilha de amamentação, que não é a mais atualizada que existe, mas Uhum. já é um norte muito bacana. Se tu quiser depois botar o link aqui, né, Isso. no Uhum. vídeo, abaixo do vídeo, então, se tu vai deixar ele gravado no YouTube. Então, esse é um material, Sociedade Brasileira de Pediatria, o caderno de amamentação do SUS, são referências bem concretas que a mulher pode estar. Se ela buscar só isso ali, Já já é. tá ótimo. Uhum. É meio caminho andado.
Mas o que eu sempre indico também, né? Que ela tenha uma consultora de amamentação, alguém para pegar na mão dela e conduzir ela em cada etapa, né? Então é muito importante tu ter referência profissional que sejam amigas da amamentação, porque muitas Uhum. vezes a gente vê profissionais que não se atualizaram e que não vão saber como conduzir aquela puérpera, né? Aquela mulher que deseja amamentar, ou vão passar informações baseadas na sua experiência pessoal. Esses dias eu tive um programa de rádio aqui na minha cidade, e aí o entrevistador me perguntou, né, o que eu achava de tal situação, e eu disse, eu não acho nada, porque eu não tenho filho, então eu não tenho experiência pessoal para passar. Eu trabalho com o que é cientificamente comprovado. Então, nada que eu Uhum. falo é um achômetro meu, né? Então, isso Sim, é muito importante. Tu vai fazer para aquela mulher o que funciona para a maioria, o que os estudos dizem que funciona para a maioria. Então, ter uma consultora de amamentação, eu vejo como um investimento para que a mulher possa estar tendo aí um sucesso na amamentação e sim, ser bem conduzida, sabe? sim. Agora, por exemplo, a gente tem muitas ouvintes aqui que são lá do interior, às vezes não têm condições financeiras para ter todo esse suporte. Claro que nessa nossa conversa aqui de uma hora é só uma degustação do que elas podem colocar. Claro que um conhecimento mais profundo, um atendimento especializado é necessário, até para a gente realmente fazer correto. Mas qual é a dica? Alguém que está grávida. Quando eu começo a preparar o meu seio, não sei se é o seio, o que que a gente faz? Estou grávida, minha irmã está grávida, ela está de 5 meses. O que que a gente faz? Ou Antes as de ou... falar, Dani, uma coisa importante também, que aí em Santo Antônio tem um programa bem bacana que apoia a amamentação, né? Que é olha uma só. mapa ciência. Olha, não sabia. Uhum, E então é bem bacana esse uhum, programa. E ele foi colocado em prática ali pelos vereadores de Santo Antônio da Patrulha, idealizado uhum. pelo Gabriel, né, o meu cunhado, que é vereador aí na cidade. Então a Uhum, gente conversou muito sobre isso e ele levou para a Câmara e os vereadores aprovaram. Foi bem, foi uma coisa que me deixou muito contente, assim, uhum, que em cada posto de saúde tem alguém especializado para auxiliar essa mulher que está amamentando, né? E uhum. no município também tem a Ana Paula, que é fonoaudióloga, minha colega, Ah, que sim. A Ana também é Paula é consultora. mãe, é mãe de uma coleguinha do meu menino mais novo e eu não sabia, olha só, que ela Isso, a dá Ana esse suporte. Fono e a Ana Uhum. é consultora de amamentação também. Quando o Hum, bebê nasce, o recomendado é que ele passe pela Ana para fazer o teste da orelhinha, que é um exame obrigatório para saber se o bebê uhum, escuta, e ela também vai realizar o teste da linguinha. Nesse uhum. dia, ela também vai dar o suporte na amamentação para essa família que passa com ela. Olha que interessante. E isso é só para mulheres que estão sendo atendidas pelo SUS ou não? Não, o SUS ele vai abrir o leque para Uhum, todas as pessoas que são patrulhenses, todo mundo que tem um uhum. endereço de CID no nosso município. Ah, Pode que estar buscando essa interessante, ó. referência no É. posto de saúde. Sim, então as nossas ouvintes aí que estão prestes a ganhar, e tem essa consultoria antes de ganhar o bebê, não, só após. Não tem. Talvez tenha em algum momento, eu não sei te dizer exatamente, algum grupo de Uhum, gestante que elas podem estar fazendo parte no próprio posto de uhum, saúde, né, Dani? Eu não uhum. tenho certeza. Mas o Sim, pós, eu sei que é com a Ana Paula e ela é uma profissional assim que trabalha com excelência. sim. Então, as ouvintes que estão nos escutando, que queiram mais informações, é interessante entrar em contato com o posto central para pegar mais informações. Então, Joana, Isso aí. vamos. E aí, tu tá me perguntando da preparação das mamas, né, Dani? Preparação, isso. Se existe, Então, não assim, existe. a Na minha gente época, não depois. faz Hum, a gente não faz preparação das mamas mais, não existe essa hum, recomendação, porque a gente hoje sabe que o uhum, corpo da mulher que faz essa preparação. Então, quando ela gesta, antes mesmo do positivo, muitas vezes ela já sente dor nas mamas, sim. aumento de volume das mamas, né? Elas ficam doloridas, aumentam o tamanho. Então, essa já é uma preparação que o corpo está fazendo. Já
aumentou o número de glândulas mamárias. A areola, que é aquela parte mais escura, também, normalmente ela escurece ainda mais. Então, o corpo manda mais melanina para aquela região, para ela ficar mais fortalecida. E também aumenta a areola um pouquinho de tamanho, para que seja um alvo para o bebê, né? Quando ele vem mamar, que ele consiga enxergar bem, visualizar onde ele tem que ir com a boquinha. Então, isso é o corpo que já prepara, por isso a gente não passa bucha vegetal mais no peito, não tem Eu ia dizer que que na minha época eu tinha que botar tipo uns protetor, e daí também a fazia bucha, concha. a concha, isso, botava a concha, E, eu tomava banho, passava era assim, era uma preparação até ganhar essas crianças. Isso aí. Então, hoje em dia não se recomenda mais. A concha de amamentação, ela abafa o mamilo. E a gente sabe que os fungos gostam de lugar quente e úmido. Então, é uma grande propensão a ter candidíase mamária. A mesma candidíase que dá na vagina pode dar na mama da mulher se ela manter este local úmido e abafado. Não precisa passar nenhum tipo de pomada nas mamas para preparar. Não precisa pegar sol para preparar, porque o corpo já sabe que a mulher está grávida e ele mesmo já está fazendo essa preparação. Uhum. E olha que engraçado, quando tu falou que dá a mama, que cresce, que dói, meu primeiro, meu filho de 15 anos, eu sentia dor no peito, ia lá, fazia o teste de gravidez na farmácia e dava negativo, porque, claro, era muito recente, mas o meu primeiro sintoma foi o seio. O seio já ficava dolorido, já estava me doendo, e algo já me dizia, não, tem alguma coisa aqui acontecendo. E para te ver que o seio foi o primeiro sinal que apontou. E daí na segunda gestação, quando começou a doer o seio, eu disse, pronto, tô de novo. É isso. Tô grávida. Por quê? Porque o sinal, o corpo já tá avisando, né? Isso E aí. tá, por exemplo, então estou grávida, não tenho o que fazer. Agora é só esperar chegar o momento. E daí, quando nasce, o que que a gente faz? A partir das 16 semanas de gestação, Dani, o corpo da Uhum, mulher também já começa a produzir o colostro, que é o primeiro leite. uhum, Então, quando a placenta se desprende do útero lá no dia do parto ou da cesárea, o que que acontece? Quando a placenta sai, não são mais produzidos hormônios da gestação. O uhum, corpo já começa a entender, a partir disso, que uhum, precisa aumentar os níveis de hormônios da amamentação. uhum, Então, ele começa a aumentar a produção de colostro. E o bebê nasce, vai para o peito sugar, e ali a mulher precisa confiar no processo que o corpo dela tá sim mandando esse primeiro leitinho, que é uhum, um leite cheio, a gente chama que é a primeira vacina, né, do bebê, uhum, cheio de anticorpos, de probióticos para colonizar o bebê e fortalecer toda essa questão intestinal dele também. uhum, E aí, a mulher, o ideal é que ela consiga, nesse primeiro dia, nessa primeira mamada, já fazer uma pega bem correta. O bebê deve abocanhar bastante a areola, não pode pegar só na pontinha do mamilo, porque vai machucar, vai rachar, vai doer e vai sangrar. Então tem que fazer um bocão grande. A mulher diminui, amassa um pouquinho a areola, diminui o tamanho dela para conseguir encaixar ela lá dentro da boca do bebê. E aí o bebê mama na areola e não no mamilo. E isso traz conforto para essa uhum. mãe que está ali amamentando. Sim. E no caso, por exemplo, tu disse, quando a bolsa, quando começar a entrar em trabalho de parto, mas no caso de gestante, no meu caso, hoje se tem, né? A gente tem mais consciência. Hoje, se eu ficasse grávida de novo, se voltasse, ia ser tudo diferente. Porque o que acontece há 15 anos atrás, muitas coisas que a gente vê hoje, que a minha irmã faz, que as minhas cunhadas, que tiveram um bebê há pouco tempo, é tudo diferente, né? Assim, me remete àquela época da minha avó, porque teve uma fase que a gente só queria coisas novas, né? Hoje eu percebo, não sei se tu percebe isso, Joana, que a gente
começou a retomar muitos dos ensinamentos, muito das práticas lá da minha avó. Porque hoje é doula, é um parto mais humanizado, é algo... E na minha época, tipo, eu fiquei grávida, a doutora Cristina que me acompanhou, no segundo encontro que eu fui de consulta, eu disse, pode marcar o dia da cesárea. Tipo, eu já saí de lá sabendo que com 38 semanas, 39, já ia tal dia no hospital, tal horário, e estava tudo pronto. E hoje eu vejo que é uma retomada daquele instinto lá da minha avó. Que às vezes eu converso com a avó e disse, meu Deus, a minha irmã tá, parece, a avó tá deixando a coisa fluir, né? Isso aí. E é assim que está acontecendo agora, ou essa impressão é só minha? E é isso mesmo, Dani. Todo mundo está partindo porque é mais natural, né? Tanto a alimentação, sem agrotóxicos, né? Todo mundo Uhum, plantando a sua comida, fazendo a sua horta. A gente está evoluindo, mas indo, né, em direção ao que uhum, a gente tinha no passado. E uhum, para o parto também, né? Hoje todo mundo, a maioria das mulheres desejam amamentar, desejam dar o melhor alimento para o bebê delas, que é o próprio leite. Quando elas estão ali se preparando, logo depois que elas sabem que elas estão grávidas, elas já começam a fazer preparação para o parto, né? Ou com a doula, para receber informação também sobre o parto, ou com uma enfermeira obstétrica para estar também fazendo, monitorando ela durante o trabalho de parto. E aí a gente tem que escolher se quer parto mesmo, né? Um médico que seja dessa linha mais de fazer partos, porque muitas vezes a gente vai achar que o nosso médico faz parto, mas no momento que a gente conversar com ele, ele vai dizer que tem que marcar a cesárea porque o teu bebê é muito grande, tem que marcar a cesárea porque tem uma volta do cordão umbilical no pescoço e nada disso é indicação real de cesárea, né? olha só, Então né? a gente tem Sim. que a gente tem que se cercar de profissionais que sejam amigos do parto, da amamentação. O nosso país é um dos que fazem mais cesáreas, É. Mas sabe né? o que que Então, eu o acho Brasil muito por exemplo, se eu tive muito trauma da minha mãe, porque minha mãe sempre me disse, tudo volta aqui no programa, eu digo, aqui é conversa de comadre, a gente conta tudo e mais um pouco. Eu digo toda a minha vida aqui fica aberta para o pessoal do programa. Mas a minha mãe sempre nos relatou, eu senti muita dor, eu fui cortada, então ela nos traumatizou. Então, quando eu fiquei grávida, ela eu já tinha toda aquela novela assim de sofrimento e eu pensei assim, não, eu não quero sofrer igual ela. Agora hoje já a minha irmã já está com outra consciência, já disse, não, eu vou tentar. Se caso eu não conseguir, ok, mas eu vou fazer essa tentativa. E eu, se é voltasse, eu também ia optar também por olhar fazer- diferente, né? A gente olhar carrega, diferente. Dani, essas questões, não sei se tu acredita ou não, mas essas questões das constelações Sim, familiares, né? sim. Essa energia que vem da nossa avó, da nossa mãe, os traumas que elas passaram, está dentro da gente, né? Uhum. Então, claro, no momento em que ela começou a falar também isso para ti, que ela externalizou o sofrimento dela, tu deveria quase que, né? Isso é teu, isso não é meu. Eu quero viver uma história diferente da tua, eu posso, né? Uhum, sim. É, E mas a gente naquela fala época que a não, gente. a gente pega aquilo ali pra gente. Eu Uhum. também. Eu não mamei no peito da minha mãe. A minha mãe sempre deixou muito claro que ela tinha muita dor para dar de mamar, que eu vomitava muito, que ela tinha muita dor, que ela tinha pouco leite, enfim, que eu chorava muito e tal. Então eu vejo quase que isso hoje é o meu propósito de vida, sabe? Estar aqui para Uhum. estender a mão para outras mulheres, para elas não passarem pelo que minha mãe passou. Sim, sim. Fazer diferente, igual tu disse, fazer diferente. Fazer diferente, Uhum. exatamente. Então, que legal que a tua irmã vem já com essa renovada, assim, com essa outra Isso. cabeça, né? De É. eu vou ter a minha própria história. Uhum. Meu corpo é capaz, eu vou acreditar nele, Sim, sim. né? Joana, ouvintes da Rádio Tapuí, agora a gente vai para o nosso intervalinho. E na volta do nosso intervalo, eu vou fazer duas perguntas para a Joana, que ela já vai ficar aí no intervalo pensando,
que é quais os maiores desafios que ela vê no dia a dia, na prática dela de hospital, no dia a dia das pacientes dela, não sei se ela chama como paciente, e como é que essas pessoas superam esses desafios. Então, esses vão ser os dois questionamentos que a gente vai falar depois do nosso intervalo. Então, se você está assistindo, está nos escutando aqui na Rádio Itapuí, vai lá, chama as amigas, as vizinhas, para a gente vir para esse bate-papo gostoso desse sábado e já volto. Agora vamos para o nosso intervalo. Voltamos do nosso intervalo. E agora, antes de passar a palavra para nossa convidada Joana Moraes, eu quero mandar alguns abraços especiais para nossos ouvintes aqui da Rádio Itapuí. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, para minha irmã, que é gestante, para a dona Leidina, nossa cliente, que está sempre aqui no escritório, que nos escuta, seu Luiz Gustavo, dona Antônia Brito, então todos os ouvintes que estão aqui nos prestigiando, o nosso colega aqui da Rádio Itapuí, o Marcelo Farion, encontrei ele esta semana lá no Nacional, e eu disse, Marcelo, estou escutando o programa, dei risada lá dos traumas que vocês tinham, dos medos de perereca, de sapo e não sei o que, eu disse, é isso mesmo, a gente tem medo, né? E esses são os meus abraços desse sábado, dia 26 de agosto, e agora eu vou passar a palavra para a Joana, ela também vai mandar os beijos, os braços para ela dos patrulhenses, e daí já quero que ela fale quais os maiores desafios que ela vê lá dentro do hospital, que as pacientes, quando procuram ela, quais os maiores desafios da amamentação. Joana, está contigo. Eu quero mandar um beijo aí também para minha família, para a família do Rafa, para os meus amigos de Santo Antônio da Patrulha. Tem muita gente aí para enumerar. Eu acho que eu não vou falar nomes assim, porque eu tenho medo de esquecer de alguém. Então é um beijo geral assim mesmo. É, um beijo de patrulhense a patrulhense, tá tudo aceito. Isso aí. Ô, Dani, os maiores desafios, o maior desafio que eu vejo Uhum, é a mulher confiar no corpo dela e no processo. uhum, Confiar que o leite dela é suficiente para o bebê dela. E uhum, isso tem muito dessa. A indústria, né? A indústria do leite, ela veio muito forte, ela ganha muito dinheiro com isso, né? Dizendo: esse leite aqui da latinha é melhor que o teu. Tu tem sim. pouco leite. Se o teu bebê chorar, pega uma mamadeira e coloca esse leitinho aqui da lata, que ele vai dormir melhor. Então é como se ela abraçasse aquela família, mas na verdade ela quer vender o produto dela, Uhum, né? Então a indústria vem muito de encontro com isso, assim. E a gente sabe que isso é um grande diferencial para que a mulher, às vezes, pense que ela não tem realmente leite, né? Até os profissionais que acompanham ela vão ser, de repente, até patrocinados pela indústria e vão dizer: não, toma aqui esse outro leitinho. Dificilmente alguém vai perguntar: olha, o que está acontecendo? Como é que teu bebê está mamando? Tá acordando teu bebê para mamar? Será que ele tem fome porque ele está uhum, dormindo demais? Está espaçando demais as mamadas? Dificilmente alguém vai investigar o que está acontecendo, por que esse bebê não ganhou peso, por que esse bebê não está mamando o suficiente, né? E um outro desafio que eu acho, além da mulher confiar no corpo e no processo de ter o leite, confiar nisso, uhum. importante, Dani, é ela também acreditar, né, que ela vai conseguir, que ela precisa olhar para isso e acreditar. Eu brinco sempre que é como se na nossa época, não sei, não tem jovens que estão assistindo aí, talvez não vão nem saber, mas na época do Silvio Santos que tinha o Lombardi, né? Uhum. Então, o É, Lombardi, a gente nunca via o Lombardi, mas a gente sabia que ele estava lá. Então, esse leite, muitas vezes, tu não vai ver o leite, mas tu tem que confiar que ele tá lá. O outro desafio, Dani, é o choro do bebê. uhum. Bebês Antes, choram. antes, antes de tu falar do choro, eu quero complementar alguma coisa que tu que assim, tudo, a gente não cozinha já na primeira fervura, Joana, embora
muitas pessoas acham que a gente é super nova, já não é mais. Na minha época, e às vezes eu escuto isso, por exemplo, assim, ó, os mamás do meus bebês era de 3 em 3 horas. O médico, claro, lá no início deixa livre, mas depois tenta regular de 3 em 3 horas. Então, isso já não existe mais, já passou. Não existe regulação da livre demanda. Ah, Livre então. demanda de demanda. A hora que o Uhum. bebê quiser ir para o peito, tu vai colocar ele, porque é a única fonte de alimento que ele tem. Se tu Uhum. Imagina se eu tô te colocando numa dieta. Ah, tu tem que só comer de 3 em 3 horas. Tu não pode comer quando tu tem fome, né? Uhum. Então eu tô fazendo isso pro bebê. Quando eu limito ele para ele mamar, eu tô impactando no ganho de peso dele e na Uhum. produção de leite da mãe. Sim. E, por exemplo, assim, tá, o bebê não é a hora que ele quiser, mas, por exemplo, você vai lá, suga 5 minutos, daqui a um pouco já pega no sono. Ah, daqui a um pouco suga, mas se, porque eu vejo, eu tô com um sobrinho bebezinho, então, tipo assim, ele quer chupar para poder também dormir, né? Então, às vezes, a minha cunhada disse, Daniela, eu tô morta, a pessoa cansa, né? Porque o bebê tá Uhum. sempre, tem alguma coisa que a gente faz, ou é assim mesmo? Normalmente no primeiro mês é o mês mais desafiador, né? É o mês que Uhum, ninguém conhece o bebê. A mãe não conhece, o pai não conhece. Então, por que que uhum, ele quer mamar? Não sei. Aos poucos eu vou ir descobrindo se esse uhum, bebê quer mamar porque tá ali com fome, se ele tá com sede, que ele quer mamar, tipo, hoje tá um dia super calor aqui em uhum, Lajeado. Se ele tá querendo mamar porque ele tá com sede, porque tá mais quente, ou se ele tá querendo mamar para dormir, para regular o sono dele, ou às vezes para fazer um xixi, para fazer um cocô, que é uma coisa nova para o bebê, se ele quer sugar, fazer uma sucção não nutritiva para aliviar o desconforto. Então, existem N motivos, né, que levam ele para o peito, e aos poucos a mãe vai conseguindo vai. identificar cada um deles. Sim, então mais é autoconhecimento de si e do bebê. E se autoconhecendo para as coisas e superando. Tá, e agora, e essa coisa do conhecimento que tu falou também, que às vezes eu fico tão impactada, porque a gente sempre achou que a gente tinha a informação e que a informação vinha para nós de forma verdadeira. Porque o que que acontece? Tu tem a informação, tu tem toda a mídia te jogando várias informações dizendo faz suplementação, dá esse leite, dá... e daqui um pouco a gente vê, não, não é? Espera aí, vamos começar a analisar mais criticamente se realmente ela só quer o teu bem ou se ela quer vender, que não é um produto comercial, né? Ela precisa te vender, ela precisa te convencer. Então, assim, cada vez mais a gente tem que ter esse cuidado, né, Joana? Principalmente hoje, né, Dani, existe uma norma que tu, como advogada, se tu não conhece, ia ser bem legal tu ler sobre ela, que é a NBCal, que é a norma brasileira que regulamenta os suplementos de leite, né, os derivados do Uhum. leite e mamadeiras. Olha Então, não só. pode ter exposto em uma farmácia ou no mercado promoção de leite, promoção de mamadeira. Então, tem várias regrinhas ali Uhum. que muitas vezes a gente não sabe, né? Tá lá, passa na farmácia, tem promoção do leite que eu dou pro meu bebê, eu vou lá e compro esse leite. Então, isso é proibido pela NBCal, essa norma regulamentadora. E Uhum. ao mesmo tempo, Dani, que é proibido, eles usam as blogueiras. Bom, Dani, tu é blogueira, eu vou te mandar aqui, ó, um Um leitinho, leitinho. vou te dar um tanto de dinheiro, uma mamadeira da minha marca, e tu vai dizer, simplesmente, tu só vai mostrar para os teus seguidores que tu está usando esta mamadeira e este leite, oferecendo o melhor alimento para o teu bebê. E aquilo ali impacta muitas Muita vidas, gente. É muitas verdade. vidas. É. E agora E o aí teu. eu vou pensar assim, bom, se a Daniela tá dando pro bebê dela, eu também vou dar pro meu, porque eu adoro acompanhar a Daniela aqui na rede social. Então eu também posso dar pro meu bebê. E aí eu impacto o meu bebê com isso, e pode ser que eu coloco a minha amamentação em risco, porque eu estou dando uma mamadeira à noite pro meu bebê dormir melhor com a fórmula láctea, né? E aí Uhum. baixa a produção de leite, porque das 9 da noite às 3 da manhã é o pico da produção da ocitocina e da prolactina, que são os hormônios que produzem e ejetam leite para fora.
Se Olha eu não só. amamento à noite, talvez eu nem tenha a quantidade suficiente de leite durante o dia. E aquela uma mamadeirinha que eu dava à noite passa para uma mamadeirinha durante o dia, duas, três mamadeirinhas, e assim eu vou desmamando o meu bebê, Uhum, sem sentir muitas vezes, né? uhum. Tá, então o segundo desafio que eu até acabei te cortando aquela hora era da quantidade, é isso? É o Ah, choro do bebê. o choro, isso. Uhum. Tá, o que que o choro faz? O Ai, choro do bebê nasceu, ele é meu. Mas o que que eu sei sobre ele? Nada. nada. Eu sei, coloco para as famílias. Imagina quando tu conheceu o Márcio lá atrás, né? Tinha 15 anos, nem sei, talvez isso, né, Dani? Comecei a namorar o Márcio, tava fazendo 14, tu acredita? 14. O que que tu Olha sabia da vida? só, Nada. O que que ele nada. sabia de ti? Nada. Hoje, com todos esses anos de convivência, às vezes vocês só se olham e já sabem o que um tá falando pro Uhum, outro olhar, né? uhum, sim, É assim, ele nasceu, ele é teu, mas o que que tu sabe sobre esse bebê? Nada. é. Ele chora e tu não sabe o motivo. E isso causa uma angústia enorme nas famílias. Então, a forma de, às vezes, ao invés de entender que o bebê está comunicando algo, dor, fome, luz alta, muita roupa, calor, frio, o que que eu faço? Ou eu dou uma mamadeira com leite, ou eu dou uma chupeta. Eu dou um Ah, cala-boca, né, pro sim, meu sim. bebê. Na verdade é algo, a gente como mãe, a gente assim, os filhos da gente a gente aguenta, né? Mas os filhos dos outros a gente se irrita, porque chora demais. Eu quero ver como é que vai ser com a minha sobrinha agora, quando ela se for chorona, claro, mas daí a gente vai lá, visita, entrega para a mãe e tchau, né? Mas eu acho que voltamos à parte do conhecimento, de ter a paciência, de entender que daqui a um pouco é a forma que ele tem para se comunicar, ele não fala ainda, né? Esse é o choro. Exatamente. E ele É. veio de dentro da barriga, de um ambiente completamente diferente, com um ambiente externo, não tinha luz, tinha ruído o tempo todo, estava num ambiente apertado, aconchegado. Quando a mãe caminhava, ele era embalado, a comida para ele lá dentro estava em livre demanda, ele não precisava fazer esforço nenhum para se alimentar. E aí ele chega aqui fora e ele tem que mudar os hábitos dele. Isso leva em torno de 3 meses para acontecer. E a gente chama esse período de esterogestação, que é a gestação fora do útero. O bebê vai demorar para se adaptar com essa percepção aqui fora diferente, né? Então, no momento que eu tenho esse conhecimento, eu também vou levar isso de uma forma mais leve, digamos assim, porque eu tô no puerpério, né? Quando eu tenho um bebê, os meus hormônios estão à flor da Meu pele. Deus do Eu céu. choro, eu fico irritada, eu tô Uhum, cansada, minha vida mudou horrores, né? Mudou uhum, muito, eu não tô dormindo mais à noite, mesmo que o bebê é um bebê bonzinho, ele dá uma tossida, uma gemida, e eu acordo para olhar, ver se ele não tá uhum, engasgando, ver se ele tá passando mal, se ele tá bem. Então, mesmo que o bebê dorme, a mãe não dorme. E isso uhum. deixa o dia muito cansativo. Então, eu gosto muito também, assim, de usar a Pai, a Dinda. Então, espero que tu seja uma boa rede de apoio aí para tua irmã, né, Ah, Dani? com certeza. Isso que ela mora em Porto Alegre, mas eu disse que a gente vai ter que ir lá e ficar dando um suporte para ela. Bem que hoje também tem as restrições, que o bebê, quando nasce, também não pode ter muita visita. Então, a gente está se adaptando também a É, essas. às vezes, vai lá, leva uma comidinha boa para ela, leva um bolinho, um pão, uma cesta de café da manhã para ela comer bem, alguém que vai cozinhar para ela, alguém que vai limpar a casa, tirar os lixos, lavar as roupas do bebê. Se tu for um dia lá e fizer tudo isso e voltar para tua Já casa, tá. pode ter certeza que tu já contribuiu muito com a sua, com Já, essa já, já fiz a minha parte, né? Não, não, a gente vai ter que vai dar. A gente vai dar um suporte. Tu falou da chupeta, Ju. Na minha época, o Luiz Felipe, o mais velho, não quis chupeta. O meu pequeno quis, né? E depois para tirar foi a tal da briga, daí tinha que levar o Papai Noel, entregar o bico e não sei o quê. E hoje, se usa chupeta, não se usa, como é que a gente faz? Assim, Dani, se a mulher deseja amamentar, a gente sabe que chupeta e mamadeira são grandes causadores de desmame precoce. Olha Por só, eu quê? achava que a chupeta não era. Isso para mim é conhecimento novo. Viu? Que bom.
Por quê? Porque o bebê, ele suga de outra forma. A posição da língua é diferente do que no peito, a força que ele coloca é diferente do que no peito, os músculos que ele usa para sugar a chupeta são diferentes do que os músculos que ele usa para mamar no peito. Então, ao longo do tempo, isso pode ir prejudicando. E outra, Uhum. por exemplo, estou dando em livre demanda mamar para o meu filho. Só que Uhum. quando a chupeta nesse processo, a gente já não considera mais livre demanda. Sim, porque Porque daí tu deu uma chupeta para ele se acalmar. atrapalhou o processo. Uhum. Isso pode impactar na baixa produção de leite daquela mulher. Porque ao invés de ter um bebê mamando a cada 1 hora, 1 hora e meia ou 2, eu vou espaçar as mamadas dando a chupeta para o meu bebê. E o que eu estou dizendo para o meu peito? Não, 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 não precisa produzir leite agora. Eu dei a chupeta, ele já se acalmou. Uhum. E quanto Então, tempo? mas Sim. assim, a arcada dentária, a gente sabe que muda, a respiração, a gente sabe que muda, né? Mas isso são coisas que se resolve depois. Tu vai para o dentista, para o otorrino e tu muda tudo isso. É Uhum. trabalhoso? É, mas tem que fazer. Uhum. E quando a chupeta está incluída ali na amamentação, se a amamentação se perde ou se há uma baixa produção por conta disso, talvez eu não consiga mais voltar atrás. E o sonho daquela mulher que era amamentar pode ter sido perdido por conta do uso da chupeta. Olha só. E quanto tempo leva esse período assim mais crítico de se adaptar, do corpo entender, de tudo isso, né? De entender do choro, conhecer a criança. Qual é o período mais crítico? Eu acredito que seja esses 2, 3 meses aí mesmo, Dani. O primeiro mês eu brinco que é o olho do furacão, né? Piscou, teu bebê já fez 1 mês. Tu nem tirou o Uhum. pijama, o teu bebê já fez 1 mês, né? Uhum. Porque mesmo que tá tudo bem, mas é um processo de adaptação dessa nova rotina dessa família, Uhum. Sim. É né? tanto para a mulher, para o marido, tudo, muda tudo, né? Tudo é Muda para diferente para todo isso aí, mundo. muda. Então, assim, uns 2 meses, acredito que assim, passando o primeiro mês, tu já consegue dar uma respirada, sabe? Tu Uhum. já sabe por que que o bebê tá chorando, tu já consegue dar um banho melhor. Sem o bebê chorar, tu já pegou já as barbadas, sabe? Assim, tu já consegue manipular e manejar mais tudo isso. Sim. E uma coisa eu quero te perguntar, antes de tu falar como a gente superar esses desafios, como é que a gente faz? Eu sei que muitas ouvintes que estão nos escutando, que, tipo assim, às vezes a gente vem, tem a mãe, tem a avó, mas na minha época eu tinha que fazer assim, tinha na minha época, e daí tudo assim, às vezes a gente fica constrangido até de dizer, não, mas agora não é mais assim. Agora é diferente, daí a gente não quer ofender, a gente não quer. Então, assim, também é algo, às vezes, meio desafiador, principalmente quando a gente é mais nova. Hoje eu já me sinto mais segura de dizer assim, mãe, não é mais assim. Né? Tanto que se recapitulasse tudo, a função do açúcar, várias coisas que a gente faz que hoje a gente percebe que é errado. Como é que a gente lida com isso? Tu tem que pensar assim, vai impactar na minha vida? Vai. Então eu vou precisar falar para essa pessoa. Não vai impactar, eu só vou falar aham e eu posso fazer. Por exemplo, sei lá, comer canjica da leite, a avó vai dizer. Uhum, E aí, pode ser que para algumas pessoas vai dar leite mesmo, porque é grão e alguns grãos podem favorecer a produção de leite. Então, assim, se eu comer canjica, vai prejudicar a mim ou ao meu filho? Não. não. Então, eu vou comer. Vou dizer, mãe, que coisa boa que tu me deu essa canjica. Olha como meu peito está realmente mais cheio por conta dela. Uhum, Valoriza algumas coisas, porque nem tudo é errado que elas falam hoje, né? uhum, Elas têm realmente muito aprendizado para passar, mas algumas coisas é isso mesmo. Conduzir de uma forma que tu consiga dizer: olha, mãe, antigamente na tua época se fazia dessa forma, hoje já não é mais assim, uhum. Ah, um chazinho com né? açúcar, meu Deus do céu, os meus. Pode, tá? Chá de puncho doce pode dar leite. Não, Pode. mas elas davam para os bebês, não Ah, para pro nós. bebê não, pra Para o mulher. É. bebê. É, tu tá me entendendo? E aí Então, assim. tá, né, a conscientizar a avó. Bom, eu quero dar o melhor para o meu filho. E a gente sabe que hoje o açúcar ele é prejudicial.
Se eu der o chá com açúcar, eu vou estar, além de dando açúcar e prejudicando o meu bebê, a saúde do meu bebê, eu também vou estar dando esse chá, tirando o espaço do leite no estômago. Então, meu bebê não vai ganhar peso porque ele está tomando água praticamente ali, né? Então, até os 6 meses é leite exclusivo. Então, a mulher pode tomar chá para se acalmar, né? Chá de melissa, chá de funcho. Mas aí, no momento que tu tem esse conhecimento para mostrar para a avó e outra, né? Quando eu nasci, tu fez comigo o que tu quis e o que tu achava que era certo. Agora é a minha vez, me deixa fazer com meu filho, sabe? Olha, essas ouvintes aí que são mães, que são vós, é bom escutar porque realmente a geração mudou, o conhecimento mudou e graças a Deus hoje a gente tem a oportunidade de estar escutando especialistas, de estar escutando pessoas que entendem sobre esse assunto para contribuir e que muitas coisas mudaram, né? A gente agora, eu quero te fazer duas perguntas, já antes de nós finalizar, e depois eu quero também que tu passe teus contatos, passe tudo aqui para nossos ouvintes. Então, duas coisas que eu quero saber. Como a gente vai superar esses desafios? E eu quero saber também aquela mãe que sonhou muito em amamentar, que era o sonho da vida e que às vezes não dá certo, às vezes não acontece do jeito que a gente queria. Como é que a gente vai fazer também para lidar com essa situação? E daí, por último, eu quero saber dos teus contatos. Então, como é que a gente faz para superar esses desafios? Quando está tudo normal, assim, esses desafios do choro, o desafio de achar que tem pouco leite, como é que a gente faz? Eu gosto, Dani, eu gosto muito dessa questão da rede de apoio, como eu comentei, né? Eu acho que a questão do Uhum. choro do bebê, ela é muito envolvida com isso. O fato de não receber visitas hoje, eu acho que é um fator bem bom, que agregou bastante, que veio com a pandemia, né? Mas que eu Uhum. acho que deveria permanecer aí, ainda de não receber visitas naquele primeiro mês, pelo menos, no hospital, no primeiro mês, porque é o momento da família ficar mais sozinha para conseguir se adaptar a essa nova realidade, né? Foi uma coisa Eu vou só compartilhar contigo mais quando eu vim do hospital do meu segundo bebê, eu cheguei em casa. A minha casa estava cheia. E daí as minhas visitas, eles chegam e queriam jantar. Me deu uma. Eu fui pro quarto, assim, minha vontade era só chorar. E daí o Márcio daqui a pouco entrou no quarto e disse assim: tá, o que que houve? Eu disse: ai, tu cansa, tô morta? Daí eu sei que ele foi lá e daí conversou com as visitas depois vieram outro dia. Então, para te ver que hoje é diferente. Hoje a gente já se sente mais seguro de dizer assim: eu quero chegar do hospital e eu quero descansar, quero ficar eu, meu marido e meus filhos, né? E antigamente não, a gente chegava e tava festa montada, né? Em casa. é, é isso aí. E aí, hoje em dia também a gente já vê, né, que a visita que vai levar a janta pronta para ti, não é tu que vai fazer a janta para visita, né? Inverteu-se Sim, os papéis. inverteu. Quer vir visitar, já passa no mercado e já traz uma coisa para nós comer, porque eu tô com fome, né? Sim, ó, Quer vir visitar, tem já uma fica louça a suja. dica, já fica a dica aí para os ouvintes. Vamos visitar. Alguém que recebeu, ganhou o bebê há pouco tempo, a Joana vai dar várias dicas. Ir lá, levar comida, ajudar a lavar roupa, ajudar a organizar a casa. Tudo isso para a gente poder descansar, é verdade. Teve uma paciente semana passada aqui, que daí ela disse, ai, tá todo mundo perguntando como que pode me ajudar, mas é que eu não quero receber visita. Daí eu disse, tu não tem nada para as pessoas fazerem na rua, no banco, no mercado, na farmácia, dá isso para elas fazerem. Daí ela me voltou aqui, me contou essa semana, disse, Jô, a minha comadre perguntou o que queria, eu disse que eu precisava que ela passasse no correio para mim. Ela ficou louca de faceira que pôde ir lá no correio para Hum. mim, que era uma coisa que eu tava precisando muito que ela fizesse. Então, às vezes, é isso, né? Quando a minha mãe ficou doente, ela ficou 60 dias internada na Santa Casa, Dani. Olha E só. aí, o que que aconteceu? As pessoas, como é que eu posso te ajudar? O que que tu tá precisando? Eu estou precisando de alguém para ficar com ela. Hum. Aí, eu tinha uma tabela, cada dia, ó, a Dani vai na segunda de manhã, sai segunda meio-dia, a tia Jussara entra na segunda de tarde e sai na segunda de noite, e eu vou de noite e fico no outro dia o dia inteiro. Tipo, eu tinha uma Hum. organização. Se a pessoa tá perguntando como é que ela pode te ajudar, fala para ela como que ela pode te ajudar. Sempre Hum. vai ter alguma coisa que tu vai poder pedir, né? Sim, sim. Porque Então, normalmente quem pede são
até Sim, íntimas da gente. sim. Então, para superar é a rede de apoio, isso. Eu acho que é a rede de apoio e conhecimento e mandar a rede de agouro para longe. Essas pessoas que não vão contribuir com nada, tu diz que tu não pode receber elas, não atende ligação, não responde WhatsApp, tá tudo bem. E se ela ficar braba e nunca mais quiser ser tua amiga, tá tudo certo, porque agora tu só vai querer quem é muito bom do teu lado. Depois disso tudo, superamos esses desafios e quando não dá tudo tão certo, né? Na verdade, meu parto demorou um pouco mais porque foi cesárea, né? Demora um pouco Uhum. mais para descer o leite, né? Do meu segundo, eu tive que fazer cirurgia com quando ele tinha 4 meses, eu tive que fazer uma Nossa. cirurgia grande, então eu tive que ficar internada 7 dias. Então, daí teve que ir para mamadeira. Então, tem certas coisas, claro, até os 4 meses eu consegui dar de mamar, mas hoje eu percebo que se não tivesse tudo isso, seria diferente. E quando a mãe quer muito e não acontece, como é que a gente faz? Agora, no mês de agosto, né, Dani, é o agosto dourado, né, o mês da amamentação. Uhum. A gente está aqui conversando sobre esse tema. Eu vejo muito que a gente fala e dissemina muita informação nesse mês de agosto, e isso fere, às vezes, as mulheres que não conseguiram amamentar. Mas é que, na verdade, a mulher que, mesmo que ela não conseguiu amamentar, ela não pode achar que isso é para ela. A informação que se passa no mês de agosto é justamente para que não aconteça o que aconteceu com essa mulher que não conseguiu, não aconteça com Uhum. outras que estão vindo, né? Então, essa mulher que teve a sua amamentação roubada, às vezes, por uma informação errada, né? Ou por conta dessa lata de leite que foi introduzida desnecessariamente, o que que eu sugiro que ela faça? Que ela passe informação de qualidade adiante, para que ela se torne a rede de apoio de outras mulheres que desejam amamentar, sabe? E tentar reescrever essa história dela de alguma forma, ou para o segundo filho fazer diferente, para o terceiro. Tem muitas mães que me procuram, Jô, eu não consegui amamentar meu primeiro filho e agora eu quero fazer diferente. Eu fico Uhum. muito contente de estar podendo auxiliar também essas mulheres que gostariam de reescrever as histórias de amamentação delas, né? Então, olhar, ficar só olhando para trás e remoendo aquilo que aconteceu, não vai mudar em nada. É daqui para frente. O que que eu fiz errado lá atrás e que eu gostaria que outras mulheres não passassem pelo que eu passei, né? Eu acho que é muito isso. E não sentir Conseguir aquela culpa, né? Porque como a gente se culpa? Ah, porque agora. tentar não é responsabilidade somente da mulher. Precisa olhar toda uma sociedade envolvida com isso, né? Desde o parto natural, da amamentação na primeira hora de vida, da rede de apoio em casa, da escola receber o leite ordenhado, do teu trabalho ter uma sala Uhum. exclusiva para que tu possa ordenhar o teu leite num lugar digno, que não seja um banheiro, para tu poder levar esse alimento para o teu bebê. Então é muito grande, né? Políticas públicas, não é amamentar não é uma tarefa somente da mulher, não é uma Sim. responsabilidade somente da mulher. Sim, não, e até porque às vezes a informação ela já começa lá no hospital. Porque na minha época eu me lembro assim, ah não, ele tá com um choro, não sei se foi o Felipe ou o João Vitor, não, que eu acho que teu leite não é suficiente. Daí elas pegavam os copinhos, hoje é assim que se faz ou não? Pegava os, É, pegava os copinhos, nem sei que leite devia, não sei se era o meu, não me lembro mais, e davam aquela suplementação no copinho. Então, assim, a gente também já pegava aquelas informações já meio pronto, tipo assim, não, se ele ficasse com fome em casa, eu tinha que suplementar. O leite já não era suficiente. Então, hoje e a aí gente... vem escrito assim na receita, ó, oferecer fórmula se necessário. Quando é Uhum. necessário, não tem nada sobre o meu bebê. Quando é É, necessário, quando hora é necessário? Não sei. a gente não sabe, né? E daí, mãe de primeira viagem, já chorou, a gente acha que já tem que dar mamadeira.
Então, Joana, agora eu quero que tu deixe teus contatos aqui para nós, para os ouvintes da rádio, né? Que a gente está aqui na FM, na Rádio Itapuí 100.3, o pessoal pode estar nos escutando também pelo YouTube. Como é que a gente faz para contratar a Joana, se é só presencial, se é online? Deixa teus contatos aqui, a tua rede, para a gente poder te chamar se alguém precisar e se sentir tocada, né? Nesse mês aí da amamentação. Isso aí, Dani. Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui passando informação. Eu tenho uma rede social que eu uso bastante para disseminar informação de amamentação e assuntos aleatórios também tem ali. E é um Instagram, então, é @jomoraesfono. Esse é meu Instagram. Podem me chamar lá no direct, eu também sempre respondo as mensagens. Tem ali no link da bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp, mas vou deixar ele aqui também, que é 51999944088. Esse é meu WhatsApp pessoal, é esse que eu disponibilizo para as minhas pacientes, e é esse que as mulheres normalmente entram em contato comigo, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. Eu tenho Facebook também, mas eu nunca mexo lá. Ele tá lá assim para bonito, mas tem também. Então a Sim, informação que é compartilhada no Instagram normalmente vai automaticamente para o Facebook, mas dificilmente eu tô lá. tá Mas bom. tem também. Então eu faço atendimento domiciliar aqui na cidade de Lajeado, faço aqui no consultório. E também, muitas vezes, quando eu vou para Santo Antônio, eu marco alguma consultoria de amamentação. Quando eu coloco aqui na rede social ali, vou estar em Santo Antônio esse final de semana, uma ou outra vezes chama, eu acabo trabalhando também aí na cidade. E muito atendimento online, que também veio com a pandemia, né? Já atendi mulheres de São Paulo, já atendi mulheres de Portugal, Olha Espanha. só. Então, eu já tive consultorias internacionais também, que facilitou muito, né, para tu ter acesso a qualquer profissional que tu quiser, né? Tu vai lá na rede social e chama para fazer uma consulta online. Então, isso foi uma coisa também importante que veio com a pandemia. Sim. Joana, eu gostaria de agradecer muito, né, o teu convite, de ter aceitado, ter compartilhado teu conhecimento aqui conosco. E muito feliz de saber que tu atende as patrulheiras aí no quanto vem no final de semana, em vez de descansar, trabalha também, né? E gostaria A de gente sempre dá desejar, vai encaixando. Gostaria de desejar um feliz sábado, um sábado abençoado para todas as nossos ouvintes que estão nos escutando aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu desejo esse sábado maravilhoso e abençoado. E no próximo sábado a gente volta aqui com mais assuntos para a tua autoestima, seu autoconhecimento, para a gente elevar a nossa vibração. Um beijo.